E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos estar conversando hoje sobre alguns temas interessantes. Falar hoje sobre uma obra do Victor Hugo, né? O Último Dia de um Condenado. Eu já fiz um vídeo gravando, falando sobre a obra de Pietro Verri, observações sobre a tortura, ok? Está aqui. Vale a pena a leitura, você aí que se interessa pelo assunto. É um livro extremamente rico e que vale a pena você ler e fazer reflexões sobre a pena de tortura. Aqui no Brasil, tá, gente? Legalmente se diz que não existe, a gente sabe que existe. E aí essa tortura, ele fala que essa é uma tortura real, principalmente dos agentes públicos contra um terceiro, um acusado, em que ele, em razão do sofrimento, da dor, acaba confessando aquilo que não fez, que é o que acontece com todos os torturados, ok? E ele discorre sobre um monte de assunto interessante ali, fazendo confronto à liberdade, igualdade, falando sobre dor, confissão, verdade, mentira, poder, né, religião, enfim, várias reflexões ali, falando sobre até o sistema judiciário, como isso é degradante da forma como é colocado ali. É muito rico a leitura e eu recomendo mesmo. Esse outro aqui é o livro, né, do Victor Hugo, ok? Super interessante, acho que vale a pena dar uma lida. O Último Dia de um Condenado, né? Fala sobre exatamente o sujeito que é condenado à pena de morte e ele discorre sobre os sentimentos dessa pessoa no último dia de vida dele antes da execução. Tem alguns textos aqui, uma parte do texto aqui do livro que eu vou ler sobre o prefácio. O prefácio foi dele mesmo, foi de 1832, então já se falava sobre isso. Alguns são defensores da pena de morte, enfim, cada um com o seu cada um. Eu sustento que não sou a favor. E eu achei interessante aqui, né, aqui uma parte aqui que fala assim, ó, sobre diversos assuntos. Ele fala assim, ó, porém o primeiro de todos, o mais longo, o mais constante, o mais apaixonado, foi sem dúvida o que conduziu contra a pena de morte, que chamava de assassinato judicial. Então, Victor Hugo chamava a pena de morte de assassinato judicial. Digo eu, nesse caso aqui, ele está dizendo que é um assassinato judicial, porque é um assassinato legal, previsto em lei. Então, tem a chancela do Estado, através de seu poder judiciário, vindo do poder legislativo, né, que determinou a criação aí dessa legalidade. A gente tem aqui hoje o assassinato judicial, por diversos motivos, processualmente falando. Quando o réu tem lá seus direitos e garantias individuais durante o processo vilipendiados por diversas vezes. Temos assassinato judicial pelo erro judiciário, o sujeito é preso, como a gente vê várias vezes na mídia aí passando várias informações, fica preso lá diversas vezes, por diversos e diversos tempos e tempos. Depois manda ele para a rua, para casa, foi apenas um erro, foi um equívoco, está tudo certo, né? Para quem fez. Temos aí os erros, temos aí o assassinato judicial lá nos calabouços das penitenciárias, né? Em que só quem está lá sabe o que acontece. Temos aí o assassinato judicial, né,
das acusações infundadas, né, pelos órgãos competentes. E aí vem falando há muito tempo que é necessário se podar esse suposto ou real poder absoluto dado ao órgão de acusação, imputando a essas pessoas penalidades quando fizesse essas acusações e não provasse efetivamente que o sujeito é culpado. Porque é muito fácil você efetuar acusações no seu gabinete, depois vai para uma audiência, depois vai para um processo, acusa-se por indícios, às vezes, que são mais frágeis, mais ilusórios do que qualquer historinha de quadrinho. E aí, depois, como se nada tivesse acontecido, se pede absolvição ou se é inocente o sujeito e a vida que segue. Um sujeito que foi vilipendiado nos seus direitos, nas suas garantias, perante a sociedade, perante a sua família, perante a sua dignidade, pouco importa, né? E poucos se importam com ele. Aliás, se importam muito, né? Em escrachar, né, a dúvida, em escrachar a suposta certeza, em escrachar, né, que aquele sujeito já era muito estranho e começa aí a colocar um slogan sobre essa pessoa e marca ele de forma negativa para o resto da vida. Então, aqui eu vou só fazer uma pequena leitura de um texto que eu achei bacana, que é do prefácio, que fala assim, ó: de resto, na vida privada, esse funcionário do rei pode ser um homem honesto, bom pai, bom filho, bom marido, bom amigo, como dizem todos os epitáfios do Pere. Esperemos que esteja próximo o dia em que a lei abolirá essas funções fúnebres. Então, a lei, né, criou a possibilidade da pena de morte e ele já vinha em 1832 combatendo isso. O ar de nossa civilização por si só deveria acabar em algum momento com a pena de morte. Ora, se nós dizemos que nós somos civilizados, estamos aqui para punir o crime ou quem pratica o crime, não devemos, obviamente, devolver, né, ao sujeito uma pena oriunda de um crime, porque isso é um crime, como ele disse aqui, um assassinato judicial ou um crime legalizado e chancelado, tá, gente? Às vezes somos levados a crer que os defensores da pena de morte não refletiram bem sobre o que ela realmente é, mas procurem pesar na balança de um crime qualquer esse direito exorbitante que a sociedade se outorga, de poder subtrair o que não deu. Foi a sociedade que deu a vida para esse cara. Por mais horrível que seja esse crime que ele tenha praticado, gente, aplique-se a pena para ele, aplica-se a pena de prisão. Se você quiser aplicar a pena perpétua, se discute sobre isso. Mas eu acho que não foi a sociedade que deu a vida para ele. Também ele não deveria tirar a vida de alguém, é óbvio. Também não teria esse direito. Mas não me parece que no mundo civilizado não é certo, né, se pagar o crime com outro crime. Porque senão nós estamos voltando aí a uma época, talvez da época do homem da pedra, dos homens da pedra, seja o nome que você queira dar, né? Olho por olho, dente por dente. Essa pena, a mais irreparável das penas irreparáveis, né, das duas umas. Então, até porque nós já temos diversos relatos aí de pessoas que estiveram no corredor da morte e por algum motivo qualquer, 2 dias antes, um dia antes, seja lá, alguns dias antes da sua morte, foi suspensa porque se chegou à conclusão de que aquela pessoa não praticou aquele crime. Se você aplica a pena de morte e acontece a morte de um inocente, né, como que você vai reparar isso? Tem como trazer essa pessoa, né, de algum outro lugar para cá? Vai pagar com a indenização por danos morais à sua família?
Certo é que essa reparação é desigual. Se você estiver diante de uma aplicação de uma pena privativa de liberdade, você consegue ainda reparar, ainda que com imenso déficit, mas o Estado consegue reparar através de indenização de danos morais, por aí vai, e a recolocação dessa pessoa na sociedade, devolvendo a ela o direito de liberdade. Então, eu falei, das duas, uma. Ou o homem que os senhores castigam não tem família, parentes, vínculos nesse mundo, e nesse caso não recebeu nem educação, nem instrução, nem cuidado para seu espírito ou para seu coração, e então com que direito os senhores matam esse órfão miserável? Então aqui ele está dizendo, ora, se vocês, sociedade, não se preocuparam com esse homem que provavelmente sequer teve família e não experimentou nada do que os civilizados experimentam, os conhecedores, os entendidos, os sabidos, os inteligentes, os notórios de saber, experimentaram, esse homem não experimentou, e como vocês querem obter alguma coisa disso? Isso é questão até de experiência, né, gente? Experiência, eu falo, a ciência faz experimentos de comportamentos e a gente chega a essa conclusão. E ele já falava isso, incrível, em 1832. Os senhores o punem pelo fato de ter, em sua infância, rastejado pelo solo sem estirpe e sem tutor. Os senhores lhe imputam por antecipação o isolamento em que o deixaram. A sociedade deixa a pessoa isolada, o Estado não lhe dá trabalho, não lhe dá educação, não lhe dá condições dignas para uma vivência sadia, satisfatória, mas cobra dele. Isso não pode justificar, se você quiser falar, mas vai explicar muita coisa, De sua infelicidade, os senhores fazem um crime. Então, o cara já era infeliz, então coloca um ponto final, já que ele praticou um crime, agora a gente precisava de alguma coisa mais forte para exterminá-lo, mata. É isso que está acontecendo. Ninguém o ensinou a saber o que estava fazendo. Esse homem ignora. A culpa está no seu destino, não nele. Os senhores castigam o inocente. Ou esse homem tem uma família, e agora, se esse homem tiver uma família, se ele falou antes das duas, uma, então a primeira é que ele é órfão de tudo, mas tem um tutor, que é o Estado, que vem e ceifa a vida dele, que ainda que ele tenha praticado um crime. Agora ele fala que se esse homem tiver uma família, essa pena ela vai extrapolar ao condenado e vai atingir a terceira. Vamos continuar. Ou esse homem tem uma família, e então acham que o golpe com o qual o degolam fere apenas a ele. Seu pai, sua mãe, seus filhos não sangrarão também? Não. Matando os senhores, decapitam toda a família. E aqui, mais uma vez, castiga inocentes. A família recebe a pena também daquele que efetivamente praticou um crime. Então, uma família tem a extensão dos efeitos da condenação do condenado, e de forma inocente, a família. Esse homem, esse culpado que tem uma família, sequestram-no. Em sua prisão ele ainda poderá trabalhar para os seus. Na prisão ele pode produzir, basta o Estado fazer isso. A lei de execução penal brasileira, ela prevê isso. O problema é que a gente vive num país de corruptos, num país que as pessoas não se preocupam com os próximos, num país onde não tem solidariedade governamental para o povo, num país onde a gente tem a desigualdade desenfreada, num país onde não tem patriotismo, e isso é uma mão uma mão dupla, é uma dupla mão, uma via de dupla mão. É o Estado que não se preocupa com a sociedade
portanto, a sociedade não vai colaborar com o Estado. Para que a sociedade vai recolher seus impostos ou deixar de sonegar seus impostos para alimentar os corruptos que se alimentam do suor do trabalhador? Isso aí é uma troca, né? Dá e recebe. Então, a sociedade aqui embaixo não tem o que o Estado deveria dar e o Estado não vai ter aquilo que a sociedade deveria dar. E aí fica essa briga essa caça, né, do rato atrás do gato atrás do rato, do cachorro atrás do gato, enfim, fica essa confusão toda e todo mundo vivendo na miséria, porque é triste a forma como se vive. Em suma, em sua prisão ele ainda poderá trabalhar para os seus, mas como os fará viver do fundo de seu túmulo? Os senhores conseguem pensar sem estremecer no que se tornarão esses meninos, essas meninas, de quem arranca o pai, ou seja, o pão, entrega ele aí para uma cracolândia da vida. Será que contam com essa família para abastecer daqui a 15 anos eles as galés, elas as casas de tolerância? Os pobres inocentes. Que achei muito interessante. Nas colônias, quando uma sentença de morte mata um escravo, pagam 1.000 francos de indenização ao proprietário do homem. Como? Né? Então, veja bem, na época da colônia, quando se aplicava a sentença de morte a um escravo, o seu dono, o seu proprietário, ele era indenizado, por incrível. Então, o escravo ele já vinha sofrendo, né? O cidadão já sofria da escravidão, depois tinha a extensão, né, desse sofrimento com a morte, e ainda assim a morte dele trazia benefício para o seu explorador. Incrível. Isso aqui ele fala, nas colônias, quando uma sentença de morte mata um escravo, pagam 1.000 francos de indenização ao proprietário do homem. Como? Os senhores indenizam o mestre e não indenizam a família. Quer dizer, o mestre explorador é indenizado por explorar um pobre coitado. Aquela família que gerou aquele pobre coitado não recebe nada. Aliás, provavelmente vai sofrer várias consequências de dor, de sofrimentos, de exploração de outras formas. O que acontece, né? Aqui também não estão roubando um homem daqueles que o possuem, ou seja, estão roubando a família? Se você, Estado, se entende protetor, assim você está roubando. Ele não é um título muito mais sagrado do que o escravo em relação ao mestre? Então, o cidadão para o Estado não seria muito mais valioso do que um escravo para o seu dono? A propriedade de seu pai, o bem de sua mulher, o objeto de seus filhos, já comprovamos sua lei como assassinato, e agora comprovada como furto, né? Porque o Estado, quando ele reconhece a pena de morte, o que ele está fazendo? Lá na colônia, né? Ele assassinava uma pessoa, indenizava o proprietário daquela pessoa, daquele escravo, mas com essa conduta furtava da família aquele sujeito, mas não indenizava. Então, posso falar que aqui tem um concurso de crimes, né, gente? E concurso de crime material, para quem é do direito vai saber, e do direito penal. Mas uma coisa, a alma desse homem, os senhores pensam nela, sabem em que estado se encontra, ousam despachá-la assim tão levianamente? E aí, gente, ele vem e trata sobre esses assuntos e tantos outros. O livro é fantástico, é extremamente importante.
Não sou, em hipótese alguma, a favor da pena de morte, longe disso, tá? Prisão perpétua, ainda há uma reflexão, eu fico refletindo sobre isso. Minha grande preocupação são as injustiças, e não me venham com essa história que não tem, porque eu atuo na área do direito penal, eu sei o que é isso, e eu vejo muitas e muitas injustiças acontecendo. Também não sou, antes que alguém fique aí levantando a bandeira, ficar enchendo minha paciência aí, mandando mensagem ridículas, e não sou a favor do abolicionismo, ou seja, se abolir a pena. Não. Quem praticou seu crime, que responda processualmente, dentro de um devido processo legal, mas legal, respeitando direitos e garantias individuais da nossa Constituição Federal, e que seja aplicada a pena em caso de condenação ou efetivamente a absolvição. Mas, de preferência, não essa absolvição covarde que se vem aplicando aqui com base na falta de prova para condenar, porque aí a gente tem um direito penal brasileiro voltado para punir. Ou seja, hoje em dia, nós estamos com praticamente um slogan, né, no nosso estado de que para você conseguir a absolvição de alguém pela inexistência do fato ou pelo sujeito não ter contribuído para o crime ou não ter praticado o crime ou estar provado que ele não praticou o crime, é quase com uma historinha da existência do Papai Noel, tá? Então, aí se aplica lá a falta de prova para condenar, o que direciona a gente para um direito penal da culpa. Então, não sou a favor do abolicionismo, tá? Praticou crime, deve responder o processo e, se condenado for, deve aplicar a pena. Mas não a forma como se aplica aqui no Brasil, que é esse estado deplorável que a gente tem, que não recupera ninguém, e os poucos que saem de lá recuperados, saem recuperados ou pela fé em Deus, ou porque não, realmente nunca mais querem voltar lá. Sem falar num número imenso de casos equivocados de erros judiciais que está acontecendo, principalmente pelo reconhecimento de testemunhas a supostos réus. Então, fica aqui a ideia dessa leitura, vale a pena ler para refletir, bater papo sobre isso. Qualquer comentário que queira fazer, pode fazer, tá? professor@josebrito.com.br, ou aqui nas redes sociais a gente vai estar debatendo. Nosso site, josebrito.com.br, martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma de cursos jurídicos. Aqui está o nosso livro, que fala sobre Tribunal do Júri. Essa foi a primeira edição, já está saindo a segunda edição pela editora Imperium, ok? E a gente vai continuar trazendo informações para vocês, para debates. Isso na sala de aula eu costumo fazer, para reflexão, porque eu entendo que somente assim a gente consegue tentar mudar. Vai levar muitos anos, nós estamos falando aqui de um escrito de 1832, né? Aqui no livro de Pietro Verri, fatos de 1630, e ainda assim a gente ainda está discutindo isso. Mas faz parte do processo de evolução, se é que estamos evoluindo, mas espero que sim, ainda que com muita mazela, mas espero que a gente esteja evoluindo para um campo melhor. Grande abraço, bons estudos, bons debates. Abraço.